Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre produtividade na configuração de aplicações Java, né? Então, como a gente pode utilizar uma ferramenta para aumentar a nossa produtividade ao configurar nossas aplicações, tá? Então, sem uma ferramenta, né, desse tipo, o que é que geralmente a gente fazia antes, né, para configurar nossas aplicações, né? Então, a gente ia ter que ir lá, né, em todas as dependências que a gente precisa utilizar no nosso projeto, então a gente teria que ir lá na documentação, verificar qual eram as configurações necessárias, quais eram as dependências que a gente precisaria incluir, né, e a gente iria lá no, por exemplo, se fosse o Maven, né, então aí no .xml, iria colocar todas as dependências necessárias para cada uma, né, daquelas dependências que a gente precisaria, né, então fazer configurações adicionais, fazer todo esse processo e mesmo assim não iria garantir que ia dar tudo certo, né? Podia ter algum conflito de dependência, enfim, vários problemas, né, que poderiam custar muito tempo durante o desenvolvimento do nosso projeto, tá? Então, o Spring Boot, né, ele veio com esse objetivo, né, de facilitar, de abstrair configurações que a gente não precisa perder tanto tempo para fazer, tá? Então, essa aqui é a página, né, de documentação do Spring Boot, onde a gente pode ter toda a documentação, né, assim como todos os outros projetos, né, do ecossistema Spring, tá? E também a gente tem acesso, né, a todas as versões, versões que estão em fase de teste, versões que já estão estáveis, né? Então, a gente pode obter todas as informações sobre esse framework aqui nessa página, tá? Mas e aí, como é que a gente pode utilizar nessa ferramenta, né? Como é que eu posso dar início a utilizar essa ferramenta no meu projeto? A gente tem duas opções, basicamente, né? Uma delas é a gente utilizar essa página web, start.spring.io. Nessa página, a gente consegue fazer toda a configuração, tá? E ele vai baixar para a gente o arquivo zip que a gente vai poder importar na nossa ideia de preferência, né? Seja ela qual for, tá? Para dar início nessa configuração, primeiro eu vou precisar definir qual o tipo do meu projeto, se ele é um projeto Maven ou se ele é um projeto do tipo Gradle, tá? Depois eu vou precisar definir qual a linguagem que eu vou utilizar, se é Java, Kotlin ou Groove. Depois eu vou vir aqui para a configuração da versão do Spring Boot que eu quero utilizar. Percebam que aqui ele já vem com uma versão pré-definida, né, que é a 2.3.5, no caso do momento, né, da gravação desse vídeo, tá? Então essa é a versão mais recente e estável que está sendo utilizada, né? Por isso que ela vem por padrão, né, já selecionada, mas nada impede que eu selecione outras versões, mas não é, né, o ideal, né? Então o ideal é a gente utilizar a versão mais recente estável. Depois eu vou precisar fazer configurações, né, de artefato, grupo, nome, descrição do meu projeto, nome do pacote, né, que eu vou utilizar como padrão, né? Então, geralmente, tudo isso a gente já faz quando vai criar o projeto, né, na nossa IDE. Né? Então, eu vou precisar também fazer essa configuração para que já venha, né, todo o projeto prontinho com relação a isso. Depois, eu vou precisar selecionar, né, a parte de empacotamento, né, qual é o formato que eu quero. Depois, qual a versão do Java, né, que é a mesma coisa para a versão que eu falei, né, para a versão do Spring Boot. Então, aqui ele vem selecionado a versão mais recente e estável, tá? Mas nada impede que eu selecione outra versão. Aqui em dependências, né, deixa eu só tirar essas dependências que eu tinha adicionado. Aqui em dependências eu vou poder selecionar as dependências, né, os módulos de dependências que eu quero, né, as dependências que eu quero para o meu projeto. Eu venho aqui em Add Dependencies e vocês vão ver que a gente tem várias dependências, né, separadas por categoria, né. Dentro desses nomes, né, geralmente eles são módulos, que dentro desses módulos tem várias outras dependências. Então, depois eu vou mostrar um pouco para vocês como é essa estrutura, né, lá na nossa IDE, tá? Aí, com relação a essas categorias, a gente tem várias, né? Então, como por exemplo essa, Developer Tools, né? Que são ferramentas para auxiliar, né, o desenvolvedor no processo, né, de desenvolvimento. Eu tenho a categoria Web, né? Que são só dependências relacionadas com aplicações web. Template Engines, né? Que é a parte de front-end, né? Para ajudar a gente em algum aspecto do front-end. Security, que é questão de segurança da nossa aplicação. SQL e entre outras categorias, né? Então, eu posso ir buscando por categoria e aí eu vou encontrar as dependências que eu quero. Outra opção é eu vir aqui, né, nesse input e eu selecionar e eu buscar, né, qual que é a dependência que eu quero, como Spring, como o Data JPA, né? Então, ele já busca para mim qual é esse módulo que eu quero. Daí aqui eu vou selecionar algumas dependências que eu vou
utilizar num projeto que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, né? Então, eu selecionar essa Spring Boot DevTools, que é um módulo, né, que tem algumas ferramentas, como, por exemplo, o Live Reload, né, que ajuda a gente a, toda vez que tem alguma alteração no código, ele já atualiza a minha página web, né, então não preciso ficar toda vez clicando em atualizar para ver as mudanças que eu fiz no meu projeto, né, então ele faz essa questão e nos ajuda nessa parte de produtividade, né, do desenvolvimento. Então, eu vou selecionar ela, vou selecionar Spring Web, né, porque é uma aplicação web, a que eu vou mostrar para vocês. Vou selecionar o TimeLeaf, né, que é uma template engine que eu vou utilizar aqui também nesse projeto. E vou selecionar também o Spring Data JPA e o banco de dados, né, que eu vou, o driver do banco de dados que eu vou utilizar aqui, no caso é o Postgre. Pronto. Basicamente, esses são os módulos que eu vou precisar para criar a aplicação que eu vou mostrar para vocês. Então, selecionei as dependências, eu iria vir aqui em gerar, né, em generate, e ele baixa para mim um arquivo .zip. Naturalmente, se eu estivesse utilizando, né, uma outra ideia, né, sem as ferramentas, né, do Spring, eu iria importar esse arquivo .zip e ele ia, né, criar o projeto para mim, tá? Então, a minha ideia. Outra opção, né, que eu, como eu falei agora, é utilizar alguma das ferramentas que tem suporte, né, para o Spring. Tá? Então, a mais comum de ser utilizada é essa, né, que é o Spring Tools 4 para o Eclipse, que é uma versão do Eclipse que eles customizaram totalmente, né, para o ecossistema Spring. Né? Tem diversas features, né, ferramentas para ajudar a gente com configurações, né, com ferramentas do próprio ecossistema Spring. Então, isso ajuda bastante. Então, nessa questão também de produtividade. Então, eu iria escolher qual é o meu sistema operacional, né, Linux, Mac ou Windows, e fazer o download e instalar na minha máquina, né? Só que aí eu já tenho instalado e vou mostrar um pouco dessa interface, dessa ferramenta para vocês. Outra opção que a gente tem é uma extensão, né, do Spring Tools 4 para o Visual Studio Code, Então, é uma ideia que está sendo bastante utilizada, né, hoje em dia. Então, eles criaram essa extensão para o Visual Studio Code. Precisaria fazer algumas outras configurações, mas isso é assunto para outro vídeo, né? E tem outra ferramenta aqui também que a gente poderia utilizar, tá? Mas, de fato, essa do Eclipse é a mais utilizada. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre essa ferramenta. Tá? Então, ela está aqui. Então, vocês percebem que ela tem a mesma interface do Eclipse, né, normal, só que ela tem, como eu falei, né, features a mais. Quando eu quero, né, criar um projeto do tipo Spring Boot, eu iria vir aqui em File, New, Spring Starter Project, tá? Daí ele vai me mostrar todas as configurações que é igualzinho, né, eu fiz lá no Spring Initializer, né? Então, colocar o nome do projeto, qual o tipo, né, do projeto, empacotamento, versão do Java, linguagem, né, e todas aquelas mesmas configurações que eu mostrei lá. Depois que eu clicar em Next, ele vai me mostrar para escolher qual a versão do Spring Boot e quais as dependências que eu quero, né, para o meu projeto. Né? Então, da mesma forma que eu fiz lá, só que aqui na interface da IDE. Tá? Então, eu iria selecionar, por exemplo, SQL. Né? Então, iria selecionar qual seriam os módulos que eu quero. Né? E aqui em cima ele mostra para mim alguns módulos frequentemente utilizados, né, em outros projetos que eu já utilizei aqui. Né? Então, eu poderia também selecionar por aqui. Quando eu seleciono todas as dependências, eu venho aqui em Next, eu não altero nada aqui, e eu clicaria aqui em Finish, ele já iria criar para mim o projeto com toda essa configuração feita. Tá? Então, mas como eu já criei aqui o projeto, né, eu não cliquei em Finish. Eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, né, qual a estrutura do projeto que ele gera para mim. Né? Então, a gente tem esse diretório, né, source main Java, que é onde vão ficar as nossas classes, né, nossas interfaces, todo o código relacionado ao Java ele vai ficar aqui nesse diretório. Né? Então, lá naquela configuração, vocês viram que a gente coloca, né, o nome do pacote, né, o nome do pacote padrão, né, que eu defini aqui, e dentro desse pacote, ele já cria para a gente essa classe, né, baseado no nome do projeto, então ele coloca o nome do projeto e o nome application. Se eu abrir essa classe, vocês vão ver que ela tem um método main, né? Mas uma aplicação web tem um método main. Quando eu executo nessa classe que tem esse método main, né, o Spring Boot ele já tem um container
com um servidor de aplicação, né, embutido, que no caso, por padrão, né, é o Tomcat. Então, se eu executo essa classe, ele automaticamente já inicializa a minha aplicação. Então, eu não preciso, né, configurar também, né, um servidor de aplicação, que era o que a gente iria precisar fazer se não tivesse também utilizando o Spring Boot, né? Então, para executar essa aplicação, basta eu executar essa classe, né, que tem esse método main, e ele já vai iniciar a aplicação para mim, tá? Então, basicamente é isso que essa classe faz. E ela é sempre criada nesse pacote padrão que a gente define lá na configuração. Além desse pacote, eu criei outros três pacotes para mostrar nesse exemplozinho bem básico um controller, um model e um repository. Então, eu vou mostrar também basicamente o que eu coloquei dentro desses pacotes. Outro diretório que ele cria para mim é esse resources, né? Então, nesses resources, eu vou ter todos os arquivos, né, que vão estar relacionados com o meu front-end, né? Então, nessa pasta static, eu vou colocar todos os arquivos relacionados com CSS, JavaScript, arquivos de imagem, né? Tudo isso que eu vou precisar, né, para dar suporte a meu front-end, né? Então, meus arquivos HTML, tá? Então, aí eu criei nessa pasta CSS, Images e JS para os arquivos JavaScript. Outra coisa que ele cria para mim também é essa pasta, né, Templates. Nessa pasta Templates, eu vou criar, né, todas as páginas HTML que eu vou precisar utilizar no meu projeto, né? Então, aqui eu criei essa página HTML clientes que eu também vou mostrar para vocês basicamente o que eu fiz nela, tá? Outro arquivo, né, dessa estrutura que eu estou mostrando é esse arquivo aqui, application.properties. Lembra que eu falei que às vezes a gente pode ter que fazer algum tipo de configuração adicional, né, ou mudar alguma coisa que o Spring Boot já configura por padrão, né? Então, nesse arquivo, application.properties, eu vou justamente colocar essas configurações que eu quero, né? Então, esse arquivo ele vem sem nada, né? Ele vem vazio, e eu adicionei, né, algumas linhas, né, para fazer algumas configurações extras, como por exemplo para o banco de dados. Então, todas essas 4 linhas estão relacionadas com o banco de dados. Então, eu precisei colocar qual era a URL do meu banco de dados, né? Que no caso, como ele está local, né? É um localhost na porta 5432 e o nome do meu banco é Spring Boot, tá? Eu vou precisar também colocar o username, né, e a senha, né, então, do banco de dados, como é um banco de dados local, né, então ele está com as credenciais locais, né, por padrão. E essa outra linha, né, ela está relacionada com o Hibernate, né? Então, toda vez que eu executar, né, que eu iniciar a minha aplicação e for feita algum tipo de alteração, né, naquela estrutura, ele atualizar também a base de dados, né, atualizar a estrutura do banco de dados. Então, é isso que essa linha faz. E por último, aqui é uma configuração relacionada com o TimeLeaf, né? Então, só para dizer que eu quero utilizar arquivos HTML no meu front-end, tá? Então, basicamente foram essas configurações que eu precisei fazer, né? Então, se por acaso a gente precisar fazer algum outro tipo de configuração extra, então a gente vai lá na documentação do Spring Boot e vê como é que a gente pode fazer essa configuração, né? Então, qual é a sintaxe que eu vou precisar utilizar e colocar nesse arquivo, tá bom? Aí vocês podem, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso arquivo .xml. Então percebam que eu não coloquei nenhuma dependência a mais, tipo na mão, né? Eu só coloquei aquelas dependências que eu mostrei, aqueles módulos que eu mostrei para vocês, né? Então, ó, o Spring Data JPA, o TimeLeaf, né? Aquele módulo web, tá? O PostGui, o DevTools e basicamente, né, foi isso, né? Então, aquele é a parte do starter do Spring Boot, tá? Então, eu só fiz selecionar isso. Percebam que tem poucas dependências, né? Que no caso são os módulos. Mas se eu vir aqui nas minhas dependências que foram baixadas, vejam a quantidade de dependências que foram adicionadas ao projeto, né? Então, aqui a gente só precisou colocar, né, selecionar quais eram os módulos e aqui ele já fez o download de todas as dependências necessárias, né? Então, percebam que o que eu precisei fazer foi muito pouco, né? Então, não teve nem trabalho para fazer isso. Então, vamos lá para o meu exemplo, tá? Então, o meu exemplo eu criei aqui
nesse pacote model, né, uma classe chamada cliente, tá? Que vai armazenar informações do meu cliente, do meu sistema. Tá? Então, eu defini alguns atributos, como código, nome, CPF, telefone e e-mail. Tá? Eu gerei os getters e setters e equals e hashcode e defini essa classe como uma entidade, né? Como coloquei essa anotação aqui, entity, para dizer, né, que ela é uma entidade. Outra coisa que eu criei aqui foi essa interface, né, cliente R, que representa um repository, tá? E eu disse que ela estende JPA repository, né, que está relacionada com aquele módulo, né, que eu inseri, que é o Spring Data JPA, tá? Então, eu fiz isso, né, para me dar opções para eu conseguir acessar informações do meu banco de dados sem que eu precise criar as consultas SQL na mão, né? Então, como eu faço isso, né, coloco uma interface que estende essa classe, né? Então, ele vai me dar diversas opções sem que eu tenha que ter que colocar, né, criar as classes, os métodos SQL, né, para fazer as consultas lá na minha base de dados, tá? Então, ele ajuda muito também, né? Nada impede que eu crie, né? Essas consultas SQL na mão, né? Mas o Spring Data JPL ajuda bastante a gente nesse processo. E a classe controller, né, que eu criei aqui só para ela receber a requisição, né, do usuário e ele conseguir, né, o meu sistema ele conseguir processar essa requisição e retornar para ele alguma coisa. Aqui no caso, a única coisa que eu defini aqui foi retornar a lista de clientes. Então, se eu acessar esse endpoint cliente/lista, né, eu vou retornar todos os clientes que foram cadastrados no meu sistema, tá? Aí o método que eu falei lá, que ajuda a gente no Spring Data JPA, né, eu só preciso colocar aqui, ó, cliente R.findAll, né, que aqui eu coloquei uma injeção de dependência, tá? Então, isso aqui significa uma injeção de dependência daquela minha classe cliente repository, e eu coloco o cliente R.findAll, ele já vai me retornar todos os clientes que foram cadastrados no meu banco de dados, tá? Então, eu vou retornar para a view do usuário essa lista de clientes. E no meu arquivo clientes.html, o que eu basicamente fiz foi pegar um template lá do Bootstrap, né? Peguei ele normal, né? Do jeito que ele estava lá, só fiz retirar o gráfico, né? E coloquei essa tabelinha aqui para mostrar todos os clientes que estão cadastrados no meu banco de dados, né? Então aqui eu consigo recuperar com o TimeLeaf uma lista de clientes que, através do controller, ele acessa a minha base de dados e retorna para mim. Então, vamos ver como é que ficou a nossa aplicação, essa aplicação bem rápida, né, utilizando Spring Boot. Então, eu vou aqui na minha classe que tem o método main, coloco aqui run, Spring Boot app. Percebam aqui no console que ele já, né, inicializou a minha aplicação. Eu só preciso vir aqui no navegador, colocar o URL localhost 8080, que é a porta do Tomcat, /cliente/lista, que é o endpoint que eu defini. Né? E aqui ele vai me mostrar, né, a lista de clientes, onde tem 2 clientes cadastrados, né? Aqui eu tenho o ID, o nome, o CPF, o telefone e o e-mail. Né? Então eu consigo retornar toda a lista de clientes que eu tenho na minha aplicação, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Então, quem gostou, dá um like e se inscreve no canal para receber todas as atualizações dos próximos vídeos. Então é isso e até a próxima.